Fala, futuro calor! Aula 24 na nossa frente A. Vamos debater então a acidez dentro da química orgânica. Nos últimos encontros da frente A gente começou a debater a ideia das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Você deve ter percebido que a gente trabalhou a ideia de solubilidade, a gente trabalhou a ideia de ponto de fusão e ponto de ebulição. E agora a análise que a gente vai fazer é uma análise que a gente coloca que não é uma análise física agora, né? Agora uma análise química. Vamos debater a acidez dentro da química orgânica. E para começar essa história, eu quero trazer para você essa funçãozinha aqui, ó, que são os álcoois. Eu sei que quando a gente fala de acidez, obviamente que a primeira coisa que nos vem à cabeça são os ácidos carboxílicos. Mas eu quero que você segure na emoção, porque já já a gente vai trabalhar esse importante grupo. Os álcoois têm acidez, só que é uma acidez muito pequena. Na frente D, você está trabalhando a ideia das constantes de acidez. Só para você ter uma ideia, a constante de acidez de um álcool é na casa de 10 na menos 16. Ou seja, é um valor extremamente pequeno. Ou seja, tem uma acidez muito fraca. Ka, 10 na menos 16. Nós só conseguimos perceber a acidez de um álcool. Dá uma olhada nessa equação que eu vou montar aqui, ó. Então eu peguei o etanol, é um álcool bem conhecido, e eu vou colocar esse etanol para reagir com sódio metálico. O sódio é quem vai provar o caráter ácido de um álcool, porque eu vou conseguir arrancar esse hidrogênio. Então eu vou ter aqui, ó, um composto que nós chamamos de etóxido de sódio, e aí tem a liberação do gás hidrogênio. Então eu consegui arrancar esse hidrogênio, mas não foi fácil. Eu tive que utilizar sódio metálico. Se alguma coisa nessa vida tem alguma chance de ter caráter ácido, o sódio vai me dizer. Na verdade, não necessariamente o sódio, tá? Pode ser qualquer metal alcalino. Que é meio padrão em prova aparecer o sódio. Tá? É meio que tradicional aparecer o sódio. Então, se algo tem alguma chance de trazer a natureza ácida, o sódio metálico vai conseguir comprovar para nós. Perceba, gosto de frisar, a acidez é muito pequena. Não é aquela liberação clássica do H+, que a gente está esperando quando a gente debate, por exemplo, compostos dentro da química inorgânica, o HCl, H2SO4, HNO3. Eu consegui comprovar a partir do sódio. Bacana? Vamos começar a deixar as coisas um pouquinho mais ácidas. Eu vou trazer para você então agora o tal do fenol, os fenóis. Então aqui você percebe que o Ka é de 10 na menos 10. Ok? Aumentou, né? A constante de acidez aumentou aqui, ó, de 10 na menos 16 para 10 na menos 10. Claro que continua sendo muito fraco ainda. Mas o que acontece de interessante? A primeira reação que eu trago para você, olha só, o fenolzinho vai reagir com o sódio metálico, claro que vai. Se o álcool reagiu, obviamente que o fenol, que é mais ácido, vai reagir também. Então vai formar aqui um fenóxido de sódio, tá aqui, bonitinho, e obviamente a liberação de gás hidrogênio. Só que como esse composto é mais ácido, ele tem um maior leque de reatividade. Por exemplo, um fenol consegue reagir com soda cáustica, com, por exemplo, bases de arrênios. E isso aqui, ó, uma reação clássica de neutralização, onde forma o fenóxido e o resultado de uma neutralização de uma base com ácido vai formar água. Então, olha que interessante. Se o fenol reagiu aqui com essa base, o NaOH, formou fenóxido e formou água,
esse composto ele consegue liberar o H+, né? Porque esse H+ aqui, ó, reagiu com o H- que está aqui. Então esse fenol, ele tem a acidez segundo o conceito de Arrhenius, porque eu consegui liberar o H+. Isso caiu recentemente numa prova na Federal do Rio Grande do Sul e uma galera não marcou. Porque o aluno, quando ele vê um composto ácido na química orgânica, ele só pensa no ácido carboxílico. Mas olha só que interessante, os fenóis conseguem reagir com bases também. Claro, frisando, né, repetindo já nesse início de aula várias vezes a mesma coisa. Tem um caráter ácido muito pequeno, mas consegue sim reagir com uma base. Bacana essa ideia? Muito bom. Agora sim eu chego para mostrar para você os tais ácidos carboxílicos. Então vamos colocar eles aqui, ó, os ácidos carboxílicos. O que a gente pode falar dos ácidos carboxílicos? Que dentro da natureza orgânica são os que vão apresentar a maior acidez. Dá uma olhada, é um Ka de 10⁻⁵. Claro que continua sendo fraco, porque essa constante é um valor muito pequeno ainda, né? Você viu que ácidos fracos na química, na físico-química, que quando você tem Ka de 10⁻⁴, 10⁻⁵, o ácido é fraco. Então esses ácidos orgânicos, de uma forma geral, são fracos. Só que dentro do grupamento orgânico, o ácido carboxílico é o que tem o maior Ka. Então, dentro da temática orgânica, é o ácido, é o tipo de composto com acidez mais elevada. Então, se ele tem acidez mais elevada, tu vai me ajudar a interpretar algumas reações. Eu nem preciso escrever, eu acho que agora você já consegue elucidar que ácidos carboxílicos reagem com sódio. Se o porqueira de um álcool, se a titica de um fenol reage, é claro que o ácido carboxílico, que é mais forte, vai reagir também. Bem? O que mais que eles reagem? Ácidos carboxílicos reagem com NaOH, claro que sim. Eles reagem com soda cáustica, assim como o fenol. Só que agora vem o grande pulo do gato aqui, ó. Eu quero mostrar para você uma reação que diferencia a reatividade de um ácido carboxílico com o fenol, que é você colocar o ácido carboxílico para reagir com bicarbonato de sódio. Eles reagem com bicarbonato de sódio. E é essa a temática porque eu quero mostrar para você o porquê disso. Quero que você entenda o porquê dessa diferença reacional. Então vamos pegar um ácido carboxílico bem conhecido. Vamos pegar, por exemplo, o ácido etanoico. Vamos colocar ele para reagir com o bicarbonato de sódio. Então você vai me ajudar agora, porque é um tipo de reação que a gente já fez na química B, que é uma reação chamada de reação de dupla troca. Então o que acontece? Aqui está o ânion acetato, aqui está o H+. Aqui está o cátion sódio e aqui está o ânion bicarbonato. O que a gente vai fazer é trocar os casais. A parte negativa vai buscar a parte positiva. Então eu vou formar acetato de sódio, tá aqui, ó, etanoato de sódio, e esse H+ vai procurar o ânion bicarbonato. E H+ com ânion bicarbonato, dá uma olhada tipo no rascunho aqui, ó, olha só. Isso vai formar H2CO3. E você sabe muito bem que o ácido carbônico é um ácido muito instável. Então, quando a gente forma aqui, ó, H2CO3, eu posso colocar um símbolozinho que é bem legal, ó. Isso aqui, ó. Isso é o símbolo de instabilidade e automaticamente vai ocorrer a decomposição gerando o quê? Água e CO2. Olha a efervescência aqui, ó. A liberação de gás carbônico. Olha a efervescência do processo.
Então essa reação aconteceu. Tá, Robinho, legal, bonitinho o que você fez, mas eu acho que se você pegasse o fenol, eu acho que isso aconteceria do mesmo jeito. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada nisso? Eu vou pegar um fenolzinho aqui então. Acompanha. Acompanha. Vamos pegar o fenol bonitinho e vou colocar com o bicarbonato de sódio. Pô, Robinho, olha só aqui, ó, o ânion fenóxido, o H+, o cátion sódio e o ânion bicarbonato. Pô, Robinho, agora é só trocar os casais, é só fazer a reaçãozinha de dupla troca. O negativo busca o positivo. Então vai formar o fenóxido de sódio. Olha só que interessante, Robinho, o H+ vai buscar o HCO3-. Vai formar o ácido carbônico, que é instável. Eu acho que deu erro, Robinho, porque as duas reações acontecem. E aí eu vou comentar com você algo que eu gosto muito de repetir para o aluno. É que aqui no quadro, tudo acontece. Na lousa, qualquer reação acontece. Porque A mais B sempre vai formar C. Agora, na prática, é outra história. Por isso que eu tenho que entender as condições de ocorrência. Se eu analisar as constantes de acidez, espia só que interessante. Esse Ka é de 10⁻⁵. E o ácido carbônico tem um Ka de 10⁻⁸. Legal. Os dois são fracos, só que esse ácido aqui, ó, ele é 1000 vezes mais forte que esse. Que aqui é 10⁻⁵, aqui é 10⁻⁸. Agora, se você olhar o exemplo dos fenóis, olha só. Aqui é 10⁻10. E aqui tu sabe que é 10⁻8. Ei, para. Como é que eu posso ir de um ácido mais fraco para formar um ácido mais forte? Não posso isso. Robinho, mas esse ácido ele é instável, ele vai se decompor e vai liberar gás carbônico. Mas ele nem vai ser formado. Porque para ele poder se decompor, né, ele é instável, para ele poder se decompor eu tenho que pelo menos formar o ácido carbônico. Aí sim decompõe e rola a efervescência. Mas nesse caso, essa reaçãozinha aqui, ó, ela não vai ocorrer. Porque o fenol não consegue ir a ácido carbônico. Porque ele é um ácido mais fraco que o ácido carbônico. Percebeu a dinâmica do processo? Bacana? Por isso que o bicarbonato é o que diferencia o ácido carboxílico da reação em relação ao fenol. Bacana essa ideia? Eu quero colocar um momentinho de atenção para nós. Hoje o momentinho de atenção ele vai vir um pouquinho antes, né? Ele não vai vir ao final da aula. Eu quero colocar para você o nosso momento de atenção. O que é o momento de atenção de hoje? Eu queria fazer com você uma ordem decrescente de acidez. Me ajude aqui então agora. Quem seriam os componentes mais ácidos dentro da química orgânica? Seriam os ácidos carboxílicos. Esses vão puxar a fila. Depois dos ácidos carboxílicos, nós temos os fenóis. Agora, depois do fenolzinho, eu tenho quem aqui, ó? Eu vou ter a água. Olha que interessante. Por que eu gosto de colocar água? Para diferenciar em relação aos álcoois. É para dizer que a água é mais ácida que um álcool. Por isso que o álcool precisou do sódio metálico exclusivamente para reagir. Então é legal colocar essa questão da água na escalinha de acidez. Tá? Por isso que o álcool não se enquadra como um ácido de arrênios, porque ácidos de arrênios precisam de água e liberam H+ na presença de água. E um álcool não faz isso. Legal? E quem fecha a nossa escalinha aqui, ó, e aí vem novidade para você, são os alcinos verdadeiros.
Então, moçada, quem são os alcinos verdadeiros? Robinho, sei lá, não lembro nem o que é alcino. Quanto mais que é verdadeiro, então relaxa, calma. Lembra, os alcinos são os compostos, os hidrocarbonetos insaturados com uma tripla ligação. E o que é um alcino verdadeiro? Quando a tripla ligação está na ponta. Por exemplo, olha só esse composto aqui, ó. Vou colocar para você, olha isso aqui. O propino. Isso é um alcino verdadeiro. É que esse hidrogênio que está aqui na ponta, ó, esse hidrogênio eu consigo retirar. Só que um detalhe é importante. Para eu conseguir retirar esse hidrogênio, eu vou precisar de quem? Dele. Do sódio metálico. Porque o Ka de um alcino verdadeiro é muito pequeno. Tá? O Ka de um alcino verdadeiro é por volta de 10 na menos 25, tá? Não que você tenha que decorar esse valor de Ka, mas é só para mostrar para você que a acidez dele ainda é menor que a dos álcoois. Então, no nosso momentinho de atenção, tá bonitinho aqui, ó, essa ordem de acidez. Eu, inclusive, poderia colocar um a mais aqui ainda, né? Depois do ácido carboxílico, eu poderia colocar o ácido carbônico aqui, ó, para diferenciar na reatividade dos fenóis. Ainda poderia complementar e deixar isso aqui ainda maior para você. Mas essa relaçãozinha aqui, ó, tá bem bonitinho, vale a pena você lembrar. O nosso quadro que resume essa história aqui para você, ó, olha só, acidez na química orgânica, coloquei os 4 compostos principais: alcinos verdadeiros, álcoois, fenóis e ácidos carboxílicos, e a reação com sódio, soda cáustica e bicarbonato de sódio. Então, bonitinho para você preparar naquele teu Memorex, no teu post-it, fazer o teu mapa mental bonitinho de reatividade. Então, olha só, alcino verdadeiro reage com sódio, mas não reage com soda cáustica e nem com bicarbonato de sódio. A mesma coisa acontece com álcool. Reage com sódio metálico, mas não com soda cáustica nem com bicarbonato. Agora, fenol, claro que com sódio metálico reage, mas também reage com a soda cáustica. Não reage com quem? Com o bicarbonato. E o ácido carboxílico reage com a galera toda. Então, um resumo geral dessa primeira parte da aula, ele tá aqui para você, ó, tá? A ideia da acidez. Claro que aqui o quadro tá sequinho aqui, né? Esse nosso esquema. O que a gente debateu foi a questão reacional, para você poder entender isso de uma forma bem interessante. Beleza? O que eu quero mostrar para você agora são os chamados efeitos eletrônicos. Eu quero debater com você uma coisa chamada de efeito indutivo. E a ideia do efeito indutivo está relacionado com a reatividade. Só que para a gente aumentar a acidez de um composto, primeiro vamos ver se a gente consegue ter a temática de quando esses compostos reagem. Então, antes de aumentar a acidez, dá uma olhadinha nessa questão da UP de 2018, que fala assim, ó, compostos orgânicos como ácido sórbico, ácido cítrico e ácido para-hidroxibenzoico estão entre as substâncias utilizadas como conservantes nas indústrias farmacêuticas de alimentos. Esses ácidos podem ser utilizados separadamente ou associados a outras substâncias, visando evitar a contaminação por fungos e bactérias. A acidez desses compostos varia com a estrutura química, sendo capazes de reagir com bases como as soluções aquosas, olha só, de hidróxido de sódio. Os 3 compostos estão aqui e ele fala assim, ó, considerando uma mistura formada por 1 mol de cada ácido acima apresentado, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de matéria de NaOH em mols necessária para a completa neutralização da mistura. O que a gente vai fazer agora é utilizar o que a gente aprendeu até então na aula. Eu preciso analisar, ó, eu tenho 1 mol de cada ácido. Quantos mols de NaOH eu vou precisar? Então aqui, ó, eu vejo a função ácido carboxílico. Um grupo funcional. Então aqui eu vou precisar do quê? 1 para 1. Vou precisar de 1 mol de NaOH. Aqui, ó, 1, 2, 3 grupos funcionais de ácido carboxílico. Isso aqui é um grupo OH, é álcool. O álcool não reage com a soda cáustica, lembra? Ele só reage com o sódio metálico. Então aqui, ó, mais 3. Com esse 1 que tinha aqui, já tenho 4 mols. Vem para cá, mais um grupamento ácido carboxílico. 5 mols. Só que eu não posso esquecer que eu tenho o quê? Um fenol. E fenóis reagem com soda cáustica. Então eu vou precisar de quanto? 6 mols de NaOH, letra C. Perceba
que outras respostas podem aparecer, tá? Quais são as outras respostas? Por exemplo, tem aluno que marca 5 mols, porque esquece do quê? Do fenol e usa só o grupamento ácido carboxílico. Ou tem o aluno emocionado que marca também 7 mols, porque ele não pode ver um OH que ele já está marcando, ó. Aí ele marca esse aqui do álcool também. Tá? Então seria 6 mols. 1 aqui, mais 3 aqui, mais 2 aqui. Bacana essa ideia? Então a reatividade está aí. Vamos tentar ver critérios de como aumentar ou diminuir essa acidez? E aí eu quero debater com você o efeito indutivo, os efeitos eletrônicos. Dá uma olhada no que aparece escrito. Os efeitos eletrônicos provocam uma distribuição desigual de elétrons no interior da molécula, gerando regiões de maiores e menores densidades eletrônicas. Esses efeitos podem ser elétron atraentes ou elétron repelentes. Eu vou preparar um segundo esquema que seria como se fosse um segundo resumo para você. Nós temos um efeito indutivo que é chamado de efeito indutivo negativo. O que é esse efeito indutivo negativo? Ele é um efeito que aumenta a acidez. O que esse efeito gera? Ele é um efeito chamado de efeito elétron atraente. Tá? É um efeito que eu costumo falar para o aluno que é um efeito puxador de nuvem eletrônica. O que esse efeito faz? Ele diminui a densidade eletrônica do grupo funcional. E quem faz isso? Os halogênios, os elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. E quem também faz esse efeito é o grupo nitro, tá? O grupo nitro. Esses são os principais elementos puxadores de nuvem eletrônica. Eu queria que você tentasse entender essa dinâmica no processo agora, com perguntinhas muito simples que eu vou te fazer. Por exemplo, quem é o mais ácido? Às vezes essa pergunta é bem direta na prova, tá? Aparece lá no item de somatório, um item objetivo, e você simplesmente tem que marcar quem é o mais ácido. Ele faz uma afirmação, você simplesmente marca. O que eu quero debater com você, além disso, é você entender o porquê. Tá? Isso vai ser importante. Então eu trago o ácido acético e o ácido cloroacético. De uma forma direta, antes da justificativa. Eu falei para você que elementos da família 7A aumentam a acidez. Eu aumentei com você. Então o cloroacético é mais ácido. Ponto final. Ah, mas eu quero entender o porquê, Robinho. Ah, eu quero entender o porquê. E isso pode aparecer não necessariamente numa questão discursiva. Isso pode aparecer também numa questão objetiva e apareça a justificativa da questão. Vamos tentar entender? Vem aqui, ó, vou colocar no rascunho, num canto aqui, ó, o que vai acontecer. Então eu tenho aqui, ó, o grupo funcional do ácido carboxílico. Tá aqui, ó, bonitão. Legal. E eu tenho o H+ aqui, ó. Ó o H+. Não esqueça que a acidez é liberar esse H+. Só que esse grupo funcional, ele tem uma densidade eletrônica negativa elevada, olha só. Você tem um excesso de elétrons aqui, você tem ligação dupla, você tem oxigênios, que são elementos de alta eletronegatividade. Então esse H+, ele se sente fortemente atraído por esse grupo. O que acontece? Quando eu venho aqui e coloco um cloro, o cloro é um elemento que tem uma eletronegatividade apreciável, você não pode negar. Na escala de eletronegatividade, o cloro aparece como o 4º elemento mais eletronegativo. Então o que esse cloro começa a fazer? Ele começa a deixar essa distribuição aqui, ó, que estava igualitária aqui, ó, ela estava concentrada aqui, ó. Ele faz uma distribuição que a gente começa a falar que ela é desigual. O cloro começa o quê? A puxar uma parte dessa nuvem. Claro que continua fortemente concentrada aqui, mas o cloro começa a puxar uma parte dessa nuvem. E quando o cloro começa a puxar uma parte dessa nuvem, essa carga parcial, ela diminui, essa carga parcial negativa. Ela já não está mais tão concentrada aqui, ó. E facilita, então, a retirada do H+. Por isso que o cloro acético fica sendo o quê? Mais ácido o acético.
Tá? Então esse efeito indutivo negativo, que é o efeito chamado de elétron atraente, é um efeito que puxa a nuvem eletrônica. Então olha só, deslocaliza a nuvem eletrônica, facilitando a retirada do H+. Beleza? Essa seria a justificativa. Mas lembre, apareceu o elemento da família 7A, apareceu o grupo nitro, com certeza aumenta a acidez. Legal a história? Beleza? Vamos dar uma olhada então numa segunda pergunta? Agora vai ficando tudo mais fácil. Quem é o mais ácido, cloroacético ou tricloroacético? Bom, eu não vou negar para você que o efeito indutivo negativo apareceu nos dois casos. O cloro está puxando aqui, só que dá uma olhada. São 3 cloros puxando. Se você vir no rascunho comigo de novo, olha só. Tira, tira. Olha aqui. Cloro. Cloro. Agora são 3 cloros. Então tem muito mais grupos elétron atraentes. Olha só. Essa carga parcial negativa diminui. Vai facilitando ainda mais a retirada do H+. Por isso que o tricloroacético é mais ácido que o acético. Tá ali, ó. Bacana? Vamos fazer uma terceira pergunta então agora? Vamos fazer uma terceira pergunta. 3 cloropropanoico e 2 cloropropanoico. Ai, meu Deus, Robinho, agora. Tem cloro aqui, mas tem cloro aqui também. Um só. Aí o que eu vou analisar? A proximidade em relação ao grupo funcional. No caso do 2-cloropropanoico, o cloro está mais próximo do grupo funcional. Então o que acontece? Esse cloro consegue puxar a nuvem eletrônica com intensidade maior que esse cloro. Bacana a ideia? Esse cloro puxa com maior intensidade que esse. Então o 2-cloropropanoico acaba sendo mais ácido. Beleza? Perguntas que aparecem geralmente, né, quando a gente tem encontros presenciais e pode ser que esteja passando agora na sua mente brilhante. Tá? Pô, Robinho, e se fosse assim, ó, o 2-cloropropanoico, mas aí a gente pegasse um ácido com 6 carbonos, tá, uma cadeia maior, e lá na ponta, bem longe do grupo funcional, tivesse uns 3 átomos de cloro. Pô, Robinho, tá mais longe, mas são 3 átomos de cloro. Quem seria o mais ácido? A resposta é rápida, clara e concisa. Eu não faço a mínima ideia. Porque aí não dá pra gente fazer o poder de comparação. Aí o que precisa é saber se caiu uma questão dessa na prova? Com certeza o vestibular vai te fornecer o Ka. Aí é interpretando o Ka. Quem tem a maior constante de acidez é o mais ácido. Mas o efeito de prever a acidez, você não pode fazer todas essas variações. Tá? Ou você deixa sem halogênio e compara com halogênio, ou você coloca uma cadeia com a mesma quantidade de carbonos e muda a quantidade ou a posição dos halogênios. Tu fazer mais de uma variável, aí não tem como prever. Aí é só o quê? Experimental, e aí o vestibular te fornece o valor da constante de acidez. Tudo bem? Legal? Eu tenho uma quarta pergunta para você. Pergunto quem que é o mais ácido, se é o cloroetanoico ou o bromoetanoico. Cloroetanoico ou bromoetanoico. Aqui é bem fácil a interpretação, é só você analisar quem que é o elemento mais eletronegativo. Cloro é mais eletronegativo que bromo, então ele puxa a nuvem com maior intensidade. Ô, Robinho, você só falou de efeito indutivo negativo? Não vai mostrar o efeito indutivo positivo? Vou. É nessa situação assim. Está vendo algum cloro aqui? Não, né? Está vendo algum grupo nitro aqui? Também não. Então não rola. Então não é efeito indutivo negativo. Então é o nosso outro efeito. É o chamado efeito indutivo positivo. Que é o efeito que vai o quê? Diminuir a acidez. Esse é um efeito elétron repelente. Então ele não puxa a nuvem, ele empurra a nuvem eletrônica. E esse efeito ele aumenta a densidade eletrônica do grupo
funcional. Ok? Quem produzem tais efeitos? Os radicais orgânicos, tá? Metil, etil, propil e, olha só, os radicais chamados de alcoxi, tá? Isso aqui poderia ser até um segundo momento de atenção da aula, tá? Radicais alcoxi é tipo assim, ó, OCH3, OCH2, CH3, tá? Radical metóxi, grupo etóxi. Isso aqui também são grupos elétron-repelentes. O que acontece nesses casos? Como a gente tem carbono e hidrogênio, eles têm uma diferença de eletronegatividade muito pequena. Então eles não puxam a nuvem, eles empurram a nuvem eletrônica. Então, o que acontece? Quando eu comparo o ácido pentanóico com o etanóico, ninguém está puxando a nuvem, porque eu não estou vendo cloro, eu não estou vendo nada disso, eu não estou vendo o grupo nitro. Então, se você vir no rascunho aqui de novo, olha só o que eu vou colocar para você aqui agora. Tá? Saca só a jogada. Então, aqui, ó, ácido etanóico. Beleza? Tem um radical orgânico, não tem cloro, não tem nada, então ele está empurrando a nuvem eletrônica. Então esse grupo está ficando o quê? Muito negativo, está difícil de tirar o H+. Está cada vez mais difícil de tirar o H+. Agora tu imagina se a gente aumentar essa cadeia carbônica. Olha aqui. CH2, CH3, por exemplo. Tem uma série de carbonos fazendo o quê? Empurrando a nuvem. Então isso aqui vai ficar agora cada vez mais negativo. Vai ficar cada vez mais difícil de tirar o H+. Por isso que muitas vezes os materiais trazem como um resumo, eles falam assim, ó, quanto maior a cadeia carbônica, menos ácido ele é. Mas eu queria que você entendesse o que estou querendo dizer. Quanto maior a cadeia carbônica, menos ácido ele é. Por quê? Porque quanto maior a cadeia carbônica, maior o efeito elétron repelente. O efeito que empurra a nuvem eletrônica. Por isso que o ácido etanóico é o ácido de maior força. Bacana essa ideia? Beleza? Isso pode cair horrores. Só para ilustrar aqui, ó, dá uma olhada nessa questãozinha da CAF. Olha o segundo item, só o segundo item. Só o segundo item. Em soluções de mesma concentração e temperatura, o ácido tricloroacético possui um menor grau de ionização que o ácido acético. Será que ele está falando uma verdade? Pô, cara, o ácido tricloroacético tem 3 cloros, vai puxar pra caramba a nuvem. Vai ter menor grau de ionização? Claro que não, ele é um ácido mais forte. Ele vai ter um maior grau de ionização. Perfeito essa relaçãozinha linda? Bem bacana, muito bom. E só para ilustrar para você, eu falei que o grupo nitro tem efeito indutivo negativo. Ele geralmente aparece quando você tem fenóis. Então, olha só. Se você comparar o fenol comum com o nitrofenol, esse aqui, ó, tem maior acidez. É que geralmente quando aparece em prova, não que seja uma regra, por favor, não é uma regra, mas geralmente os halogênios aparecem nos ácidos carboxílicos e o grupo nitro aparece nos fenóis. Assim como na aula 22 e 23 de propriedades físicas dos compostos orgânicos, é importante você treinar com exercício, essa aula 24, e já vou te adiantar, a aula 25, que vai falar de basicidade na química orgânica, são aulas muito importantes para a gente praticar os conceitos abordados. Beleza? Grande abraço para você, vou ficando por aqui, grande beijo, tchau, tchau.